Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito boa noite a todos, caríssimos irmãos e irmãs em Cristo. Eu sou Reginaldo Bernardi, esse é o nosso canal Católica Eclese. Sou estudante universitário, terceiro ano de Teologia Católica. Esse é um canal que a gente procura passar um pouco de doutrina, né? Também, como vocês podem ver, é um canal onde nós fazemos orações também, não é? Então, tudo aquilo que a gente aprende na faculdade, a gente procura passar um pouquinho para vocês, tá bom? Convido a você a se inscreverem no nosso canal, tá? @católicae _eclese com 2 Cs, tá? E um E no final. Participem com a gente, tá bom? Nós estamos dentro da disciplina de Teologia Eucarística, tá bom? Essa é uma aula que eu já gravei várias vezes. Eu quero falar um pouquinho hoje, um pouquinho mais sobre o sacramento da Eucaristia, dentro da instrução do Vaticano II, chamada Redemptione Sacramento. É uma instrução feita por São João Paulo II, que instrui a como proceder com a Santíssima Eucaristia, tanto leigos como os padres, não é? O que leigo pode, o que leigo não pode fazer na missa, que padre, qual é a função do padre, qual é a função do leigo. Uma coisa que a Redemptione Sacramento ela deixa claro é que função de leigo não tem nada a ver com função de padre, tá bom? Então, eu já gravei, como eu disse, eu já gravei, mas eu preciso gravar de novo. Por quê? Aconteceu aqui na nossa região, e também está acontecendo muitos abusos com a Santíssima Eucaristia por aí afora, né? Na nossa cidade aqui vizinha, Londrina, paróquia Nossa Senhora da Glória, teve uma ministra extraordinária da Sagrada Comunhão que, na procissão de Corpus Christi, agora, recente, ela carregou o ostensório. Não pode. A Redemptione Sacramento vai mostrar o que é função de leigo e o que é função de padre. Mas eu quero repetir, então, essa aula por causa desses abusos que estão acontecendo com esse nosso sacramento mor, digamos assim, né? Augusto Sacramento, que é nosso sacramento da Eucaristia, próprio Jesus em corpo, sangue, alma e divindade, tá bom? Mas antes, peçamos a graça de Deus, vamos começar rezando, né, para que esse momento seja abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do teu Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o teu mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por ti, Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos à Virgem Maria, Santíssima Virgem Maria, a inspiração também, né, para que esse momento seja frutuoso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, patrono da Igreja Católica, intercede, roga por nós. Bom, caríssimos irmãos, como eu já disse, função de leigo é função de leigo. Função de padre é função de padre. Quero falar mais uma vez hoje a respeito, então, dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Por quê? Como eu já disse, esses abusos, né,
que acontecem nas nossas igrejas, nas nossas paróquias, né? E que deve ser evitado. Bom, para quem tem esse documento, que é a Redentionis Sacramento, Instrução Redentionis Sacramento, me acompanhe lá na página 82, parágrafos 154 seguintes, tá bom? Como já foi lembrado, olha só isso, como já foi lembrado, somente o sacerdote validamente ordenado é o ministro que, fazendo as vezes de Cristo, é capaz de realizar o sacramento da Eucaristia. Por isso, o nome de ministro da Eucaristia. Então, perceberam por que o padre, somente o padre, ele é ministro da Eucaristia? O leigo que distribui a Sagrada Comunhão não pode ser chamado, em hipótese nenhuma, de ministro da Eucaristia. Ele deve ser chamado de ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. O padre, ele é ministro da Eucaristia, vocês perceberam aqui, porque só ele que realiza na transubstanciação a Eucaristia. É ele que gera, através da transubstanciação, a Eucaristia. Você está entendendo? É por isso, leigo não tem a sucessão apostólica, leigo não pode consagrar. E é por isso que não se deve confundir os dois ministérios, tá? E aí continua aqui o parágrafo 154. Por isso, o nome de ministro da Eucaristia deve somente ao padre. Cabe propriamente ao sacerdote. Também por motivo da sagrada ordenação, sucessão apostólica. Prestem atenção, os ministros ordinários, agora não são extraordinários, mas ordinários, os ministros ordinários da Santa Comunhão são os bispos, os sacerdotes e os diáconos ordinários, tá bom? Aos quais compete, portanto, distribuir a Santa Comunhão aos fiéis leigos na celebração da missa. Então veja, ordinariamente somente o diácono, o bispo e o padre deve distribuir a Santa Comunhão. O que se segue? Os fiéis leigos na celebração da Santa Missa. Assim, pois, se manifeste corretamente e em plenitude a função ministerial deles na igreja e se realize o sinal sacramental. Parágrafo 155. Além dos ministros ordinários, padre, diácono, bispo, há o acólito instituído, que é por instituição ministro extraordinário da Santa Comunhão, até mesmo fora da celebração da missa. Além disso, se razões de verdadeira necessidade o exigem, o bispo diocesano poderá delegar para esta finalidade, segundo a norma do direito canônico, um outro fiel leigo, como ministro extraordinário ad actum. Ad actum, o que é isso? De uma hora para outra, a igreja lotou. Tem gente até para o lado de fora. E os ministros extraordinários que estão ali, instituídos que estão ali, não são o suficiente para distribuir a comunhão. O padre pode chamar um fiel leigo, que ele conhece, que sabe da índole dele, e instituir aquele ministro somente para aquela missa. Aí ele vai distribuir aquela comunhão somente dentro daquela missa, para ajudar os demais, porque a demanda é grande, tá? Mas aí terminou a missa com a bênção final, ele deixa de ser ministro da Eucaristia. Você entendeu o que é ad actum? Isso significa ad actum, tá?
ou ad tempos, pode servir durante um tempo também e depois ser destituído, servindo-se na circunstância da fórmula apropriada da bênção. Esse ato de delegação, porém, não tem necessariamente uma forma litúrgica e, se a possuir, não poderá de modo algum ser assimilado a uma sagrada ordenação. Instituição não tem nada a ver com ordenação, tá bom? Bom, somente em casos particulares e imprevistos, é um caso desse que eu citei, missa superlotada, o padre, de repente, um idoso ou alguém que não pode se locomover, algum problema de saúde grave que o padre tem, ele pode instituir ad actum, como eu já disse, né? Somente nesses casos. Particulares e imprevistos, o sacerdote que preside a celebração eucarística poderá dar uma permissão ad actum, tá bom? Esse ofício deve ser entendido no sentido estrito conforme a sua denominação de ministro extraordinário da Santa Comunhão. E não como ministro especial da Santa Comunhão ou ministro extraordinário da Eucaristia. Não existe o termo ministro extraordinário da Eucaristia. Existe ministro, quando é um leigo, existe apenas os termos ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Não ministro extraordinário da Sagrada Eucaristia, não existe isso. 156. Esse ofício deve ser entendido, ou melhor, aqui, 157. Se, em geral, ministros sagrados suficientes estão presentes para a distribuição da Santa Comunhão, os ministros extraordinários, ou seja, os leigos que distribuem a comunhão, não podem ser delegados para essa tarefa. Está entendendo isso aqui? Está entendendo a gravidade disso aqui? Se o padre que está ali no altar, ele goza de boa saúde, tem boa saúde, e ali com ele está concelebrando um diácono ou outros padres que também têm boa saúde ali, ele não pode delegar ministro extraordinário da comunhão para distribuir, tem que ser só ele. Só ele. Ou o diácono, ou um outro ordenado que estiver ali no altar. Leigo não participa. Ok? Se o número de fiéis for pouco, leigo não deve participar distribuindo a comunhão. É só o ordenado. Por que isso, gente? É bom entender o porquê disso. Por quê? Como eu já disse, não se confunde função de leigo com função de padre. O padre, ele faz às vezes de Cristo. Ele representa o Cristo cabeça. Todos nós somos igreja, todos nós somos corpo de Cristo. Mas o padre, ele representa o magistério da igreja. O Cristo cabeça. Você está entendendo? Porque ele recebeu sucessão apostólica dentro da missa e em outros sacramentos que ele realiza dentro ou fora da missa, ele é um outro Cristo. Na verdade, o verdadeiro e autêntico ministro da Eucaristia é Jesus Cristo, aquele que gerou a Eucaristia, ele mesmo, não é mesmo? Mas já que o padre ele faz as vezes de Cristo, ele é o ministro extraordinário da Eucaristia. E é o padre que representa o magistério da igreja, ou seja, quem nos dá os sacramentos? Jesus Cristo nos deu o sacramento. Mas Jesus Cristo também nos deu a igreja. Tá? E é a igreja que nos dá os sacramentos. E o padre, ele representa o magistério da igreja, ele representa a igreja. Então, sendo a igreja que nos dá o sacramento, é somente o padre, aquele que representa a igreja, que deve nos dar o sacramento da Eucaristia. Os fiéis leigos são delegados, mas em casos, como o próprio nome deles
da função deles diz: em casos extraordinários. Vou repetir. Lotou de gente a igreja, tem gente até para fora. O padre tem problemas de saúde graves. Aí ele pode delegar ao ministro da comunhão. Fora isso, é o padre, o diácono ou outros ordenados que tiverem no altar que devem fazer isso sozinhos, sem a ajuda dos leigos. Agora, o caso que aconteceu recentemente aqui em Londrina, cidade vizinha. Uma ministra extraordinária da Sagrada Comunhão, uma leiga, carregar o ostensório na procissão de Corpus Christi, está pecando gravemente contra esse documento da Santa Sé chamado Instrução Redemptionis Sacramentum de São João Paulo II, da Santa Sé. Está entendendo a gravidade? Está entendendo? É leigo. Ordenado é ordenado. Vou repetir, 157. Se em geral, ministros sagrados suficientes estão presentes, padre, bispo, diácono, para a distribuição da Santa Comunhão, os ministros extraordinários da Santa Comunhão, ou seja, os leigos, não podem ser delegados para essa tarefa. Em tais circunstâncias, aqueles que foram delegados para esse ministério não o exerçam. E olha só o que se segue. Uma coisa que o padre não deve fazer. Se ele goza de boa saúde, se ele não é um padre muito idoso, se ele tem condições, é reprovável a praxe dos sacerdotes que, embora presentes na celebração, não distribuem a comunhão e encarregam os leigos para essa função. Então, o padre está com boa saúde. A missa tem poucas pessoas. Vai dar tempo de terminar tranquilo no horário. E ele fica lá sentado na sede, na cadeira dele, e delega os ministros extraordinários, o leigo, para distribuir. Não pode. Pelo menos é o que está dizendo a instrução Redemptionis Sacramentum. Você está entendendo a gravidade? Caríssimos, nós vamos falar um pouquinho, em seguida, nós vamos falar agora sobre a distribuição da Santa Comunhão. Podemos receber a Santa Comunhão? Qual é a forma correta de receber a Santa Comunhão? Nas mãos, na boca, de joelhos, em pé? Nós vamos falar sobre isso. Mas vale uma reflexão sobre o que acabamos de ler aqui e explicar. Cabe uma reflexão. Há leigos que, em determinadas paróquias, querem fazer, às vezes, do sacerdote, ou até, às vezes, do bispo. Ou seja, querem dar as cartas. Eu sou ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, então hoje eu vou preparar a Santa Missa. Sou eu que vou fazer a leitura, sou eu que vou, enfim, tá lá no altar, fazer tudo. Por que eu estou dizendo isso? Tem ministros que, por favor, né, se acham deuses. É claro, não são todos. Tem ministros leigos da Sagrada Comunhão que são santos, e eu conheço vários deles. Mas tem outros que, pelo amor de Deus, né? A Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus presente ali no altar.
Então se deve ter todo cuidado, todo amor, todo zelo para com esse sacramento importantíssimo. Ou seja, só os ordenados podem ali terem uma função que tem, né? De manipular ali, enfim, de carregar o ostensório e outras coisas relativas ao sacramento da Eucaristia que leigo não pode, tá bom? Vários sacrilégios estão acontecendo por aí. Vários, vários e vários. Onde é que já se viu a paróquia, o sacerdote permitir que um leigo carregue, transporte o ostensório com o Santíssimo Sacramento? Claro, veja, também, o leigo, ministro extraordinário da Santa Comunhão, ele foi instituído também para transportar a Eucaristia, mas para transportar a Eucaristia dentro da missa e não no ostensório, né? Depois que termina a distribuição da comunhão, são os ministros que levam, transportam, né, as âmbulas até o sacrário. E também antes, né, ali da credência para o altar, né, e da credência para o sacrário e tal. Outra coisa que eu queria comentar, mas esse negócio de transportar é só dentro da missa e não é no ostensório, ostentando o Santíssimo Sacramento. Isso aí só o diácono, bispo, padre, só os ordenados, tá? Dentro, claro, da Santa Missa. Outra coisa que eu queria comentar, em várias paróquias por aí pelo Brasil, a gente vê os ministros extraordinários, eles sentados ali perto do padre, junto ao altar, em cadeiras pertinho do altar, ou atrás do altar, ou na frente, ou do lado. Isso não pode. Isso não pode. Os ministros extraordinários da comunhão são leigos, devem ficar junto com todos os demais leigos na Assembleia, sentados. Veja, nos Estados Unidos, como é que acontece? Como é que são os ministros extraordinários nos Estados Unidos, por exemplo? Não usam nada para diferenciá-los para nenhuma vestimenta. Aqui os ministros da comunhão, eles usam o jaleco e a opa. Nos Estados Unidos eles não usam nada, talvez só até um terno, alguma coisa assim. E ficam sentados juntos com os demais na Assembleia. Eles só se levantam no momento da distribuição da comunhão, fazem o que tem que fazer, distribuem a comunhão, depois volta, se senta no meio da Assembleia de novo. É assim que tem que ser. Leigo, aqui no Brasil, tem que ficar sentado na Assembleia, junto com a Assembleia. Pode colocar alguma coisa para diferenciar, para se identificar como ministro da comunhão? Pode, mas não pode ser um jaleco. Jaleco não é previsto. Jaleco não é previsto no missal, nem nada. O padre Paulo Ricardo, ele costuma dizer que o jaleco que o ministro extraordinário usa, não passa de um guarda-pó. Palavras do padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, num dos cursos de liturgia que ele deu. Então, não é previsto. Pode-se usar, talvez, no viático, porque no viático é um pouquinho diferente. Claro, fazendo uma ressalva aqui, se o senhor bispo diocesano, ele resolver dar esse aval, pode-se usar o jaleco, aí são outros 500. Aí decisão dele, ele tem dentro da igreja, ele tem autoridade dentro da igreja particular, né? Dentro da diocese ele tem toda a autoridade. Bom, mas enfim, vamos falar um pouquinho agora então a respeito da distribuição da Santa Comunhão.
É correto? Qual o modo correto de receber a Sagrada Comunhão na missa? Parágrafo 91. Redenzione Sacramento. Na distribuição da Santa Comunhão, recorde-se de que os ministros sagrados não podem negar os sacramentos àqueles que o pedirem oportunamente, que estiverem devidamente dispostos e que pelo direito canônico não forem proibidos de recebê-los. Portanto, todo católico batizado que não esteja impedido pelo direito canônico de se ser admitido à Sagrada Comunhão, assim sendo, prestem atenção, não é lícito negar a Santa Comunhão a um fiel pela simples razão, por exemplo, de ele querer receber a Eucaristia de joelhos. Então, esse é o parágrafo 91 da Redenzione Sacramento. Nem um padre, nem o diácono, nem o bispo, nem o papa, nem um leigo extraordinário da Sagrada Comunhão deve negar, não pode negar, se uma pessoa quiser receber a comunhão de joelhos. Tá bom? Não se deve negar. Se quer receber de pé, também recebe de pé. Não pode negar também, tá? 92. Embora todo fiel tenha sempre o direito de receber a sua escolha, a Santa Comunhão, na boca, nas regiões onde a Conferência dos Bispos, com a confirmação da Sé Apostólica, permitiu, se um comungante quiser receber o sacramento na mão, seja-lhe distribuída a Sagrada Hóstia. Entretanto, cuide-se com especial atenção para que o comungante tome a hóstia logo diante do ministro, de tal modo que ninguém se afaste levando na mão as espécies eucarísticas. É claro que há o perigo de profanação, né? Hoje em dia nós sabemos, há cultos satânicos em que alguns membros se infiltram ali, né? Na fila da comunhão, vão lá fingindo que vão comungar, pegam com a mão e viram as costas para o ministro e saem. Levam a comunhão e vão fazer horrores, vão fazer sacrilégios, vão fazer barbaridades com a Santíssima Comunhão, que só Deus sabe, né? Então o fiel ele deve comungar imediatamente na frente do ministro da comunhão e só depois voltar para o seu lugar, tá bom? Se houver perigo de profanação, olha só, se houver perigo de profanação, não deve ser distribuída a Santa Comunhão na mão dos fiéis, tá? Se o padre achar que há perigo de profanação, tem alguém estranho ali, alguém suspeito, o padre vai entregar na boca. Por quê? Perigo de profanação, né? É preciso, 93 agora, é preciso que se mantenha o uso da patena para a comunhão dos fiéis, a fim de evitar que a Sagrada Hóstia ou algum fragmento dela caia, né? Vai entregar a Sagrada Comunhão, deve-se ter uma patena embaixo, aquele pratinho, para que não caia nenhum fragmento, né, de Jesus Eucarístico ali, porque seja a hóstia inteira, seja um pequeno fragmento microscópico, é o corpo de Cristo inteiro que está ali em corpo, sangue, alma e divindade. Se cair no chão, né, aí já não é bom. Não é permitido aos fiéis pegarem por si mesmo, muito menos passarem entre eles de mãos em mãos. Você vai comungar, você pega na tua mão, depois tem alguém do lado, pede para você, você dá. Isso não pode de jeito nenhum, tá bom? O fiel leigo que já recebeu a Santíssima Eucaristia pode. Quantas vezes eu posso receber a Eucaristia no mesmo dia? Olha só. O fiel leigo que já recebeu a Santíssima Eucaristia pode recebê-la novamente no mesmo dia.
somente na celebração eucarística em que participa, salvo prescrição do cânon 921, tá? Mas assim, no mínimo, você pode receber 2 vezes, em 2 missas por dia, contanto que você participe integralmente do começo ao fim da Santa Missa, tá? Deve ser desaprovado o uso de distribuir contrariamente às prescrições dos livros litúrgicos a maneira de comunhão durante a celebração da Santa Missa ou antes dela, hóstias não consagradas ou qualquer outro material comestível ou não. Tá entendendo? Deve ser desaprovado o uso de distribuir contrariamente às prescrições dos livros litúrgicos a maneira da comunhão durante a celebração da missa ou antes dela, hóstias não consagradas. Às vezes uma criança pede, né? Tenho vontade de receber a Eucaristia, mas não pode dar a Eucaristia e vai lá, pega uma hóstia, não pode. Depois da missa, aí pode, tá? Bom, mas enfim, você deve ter entendido. Como é que eu posso comungar? Eu posso comungar de joelhos, eu posso comungar em pé, eu posso comungar nas mãos e eu posso comungar na boca e o ministro, seja o padre, seja o bispo, seja o diácono, seja o ministro extraordinário, não pode negar em hipótese alguma. Tá bom? E que tenha fim, né, esses absurdos, desses sacrilégios, desses abusos litúrgicos, desses abusos contra a Santíssima Eucaristia que acontecem por aí, tá bom? Deus abençoe a todos, eu peço que os anjos do Senhor venham sobre vós, sobre vossos lares, protegendo, trazendo assim um conforto para você, tá bom? Continuaremos sempre unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe grandemente a todos, que nunca vos falte nada. Deus abençoe grandemente.